Rohi, Deixa eu só mostrar aqui pro... Ó, aqui. Tá mostrando pra câmera aqui, ó lá. Pra câmera. Esse... Descobrindo a face oculta do Torá. Esse livro... Da Torá. Muito obrigado. Eu escrevi, eu lancei ele há uns 2 meses. Foi uma experiência, o que eu posso dizer? Eu não sou disso, mas foi uma experiência realmente mística que eu tive. Eu fiquei 1 ano fora de casa dormindo na sinagoga. Eu tive assim... Foram muitas intuições. Eu compreendo que eu descobri algumas chaves matemáticas do texto bíblico hebraico. E eu posso te mostrar algumas aqui se você tiver 1 minuto. Eu li aquele livro, O Código da Bíblia. Então, eu li o livro O Código da Bíblia e a primeira propaganda da editora Sefer foi assim: se você gostou do Código da Bíblia, esse aqui você vai gostar muito mais, ele é muito mais explícito. E ele joga luzes assim através do número de letras que tem as passagens. Esse número de letra dos versículos, das passagens, nos encaminham no estudo para a gente compreender qual é a essência do texto. Então, se eu puder ilustrar isso agora em 1 minuto... Como? Eu vou... Sim. E explicar também, né? Porque a Bíblia, a Torá, sim, ela tem uma referência entre a letra e um número. É por causa disso? Exatamente. Todas as letras hebraicas têm um valor numérico. Numeragem. Isso. E há uma divergência muito grande entre os rabinos clássicos se a Torá se utiliza dessa linguagem numérica nas letras ou se isso é uma influência grega, posterior, etc. e tal. E na academia normalmente se costuma dizer que isso é uma influência posterior. Eu mesmo era cético em relação a isso. Então aqui, se eu puder mostrar agora... Sim. Aqui a gente tem o livro de Gênesis. Tá virado para você? Isso. Porque eu posso puxar o microfone? Cima, né? O que eu preciso fazer com o microfone? Ó, aqui dá para o pessoal acompanhar de casa, certo? Ok. E eu posso mexer aqui? Pode à vontade. Então tá. Então, vou pedir para os senhores olharem também. É uma coisa tão simples. Assim, para mim, um dos maiores mistérios desse livro é como é que ninguém publicou isso. E eu nunca vi ninguém falar disso. Então aqui a gente tem Bereshit... Bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. No princípio, criou Deus os céus e a terra. É o primeiro dia de Gênesis. Eu percebi, dentro desse estudo todo, algo muito curioso. Olha quantas palavras tem no primeiro versículo. Me acompanhem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo. São 7 palavras o primeiro versículo dos 7 dias de Gênesis. Bom, até aqui, tudo bem. Pode ser uma coincidência. Isso. Segundo versículo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aí você já tem 7 e 14. E aí o dobro. Agora, o número de letras do primeiro versículo. Vamos lá, pela lógica, quantos que pode ter? 7, 14... 21. 28. 28. Certo. A moda da dobro. Explica o 14. O número... Sim, o 21 seria 3 vezes 7. Também teria sentido. 28 letras o primeiro versículo. Então a gente tem 7, 14, 28. E o segundo versículo, 52 letras. Que é o número de semanas do ano. Terceiro versículo tem 6 palavras. Quarto versículo, 12 palavras. Olha que curioso, que matemático. 7, 14. 6, 12. E o último versículo tem 13 palavras e 49 letras. Que dá? 7 vezes 7. Então o que a gente tem aqui? A gente tem os múltiplos de 7, a gente tem os números de semanas do ano, lembrando que a gente está no primeiro versículo dos 7 dias da primeira semana que vai terminar no Shabat, né, no 7º dia sagrado. A gente tem o número de meses do ano, que é 12, o versículo que tem 12 palavras. E a gente tem o número de 13, que é o número de meses do ano embolísmico, o ano que o ano que acontece mais ou menos de 3 em 3 anos, que tem 13 meses para completar a defasagem do calendário lunar
para o calendário solar, que é de 10 dias. Isso aqui é matemática. Agora, se eu puder seguir um pouco, eu vou falar algo que é absurdamente surpreendente. É uma das maiores novidades desse livro, que eu saiba nunca foi publicado. Uma das partes da Torá que são mais misteriosas e às vezes até maçantes, ela está relacionada com os números, mais especificamente com censos do povo de Israel. Como que se chama o segundo livro da Torá, da Bíblia? Números, por causa dos censos, né? E as pessoas não entendem que números são aqueles. Saíram 603.550 israelitas do Egito. Depois esse número vai mudar para 601.730. Mistérios. Mistério. Ninguém sabe o que é isso. É ao pé da letra? Tem alguma metáfora? E nesse ano incrível que eu tive, realmente, eu entendi o seguinte. Quantos patriarcas tem o povo de Israel? 7. Abrão, Isaac, Jacó, Sara, Rebeca, Raquel e Leia. O que é 7 no tempo? Os dias da semana. Onde está o 7 aqui? Número de palavras do primeiro versículo. Depois, quantas são as mães das 12 tribos de Israel? Raquel, Leia, Bilhá e Zilpá. 4 mães. São as 4 estações. Depois 12 tribos. São os mesmos números desses versículos. Só que às vezes as 12 tribos não são contadas como 12, são contadas como 13. Quando a gente tira José e coloca os 2 filhos dele, Efraim e Menaxê, então são 13 tribos. Tudo seguindo a linha do tempo. Jacó teve... Isso é uma passagem que quase ninguém presta atenção. Quando Jacó estava descendo com os seus filhos para o Egito, para encontrar José e Yosef, a Torá conta o nome dos filhos. E quando a gente conta quantos filhos tinham, exceto aqueles 2 que morreram, os filhos de Judá e não tiveram continuidade, são 52 filhos, que é o número de letras do segundo versículo. Aí eu falei, meu Deus do céu, isso aqui é incrível. E aí eu pensei, aonde que estão os números dos dias do ano? Aí eu tive uma sugestão, uma intuição, e eu falei, deve estar na contagem do número dos filhos de Israel. 603.550. Que número que a gente tem dentro dele? 355. Que é o número de dias do ano lunar. Eu falei, meu Deus do céu, isso é incrível. Fui checar depois, na nova contagem, quando muda a contagem do povo, devido a um episódio, morrem vários israelitas. O número vai para 601.730. Divide 730 por 2. Quanto dá? É bom de matemática. 365. Então lá nesse número 601.730 está incluído ali o número 365. Então é incrível você ver a coerência que tem. Primeiro dia de Gênesis, o número de letras é matemático. O número de palavras é matemático. E tudo isso vai dialogar lá na frente com os números do povo de Israel. E tudo isso tem um sentido muito grande que está no livro. E eu vou ficar muito feliz se eu puder. Como é que o pessoal da Cabala tem lido o seu livro? Olha, eu mostrei esse livro para algumas pessoas assim de Israel que estiveram conosco há pouco tempo. 2 rabinos muito importantes, Rabino Haim Amsalem e Rabino Deluia. Eles ficaram simplesmente impressionados com isso. Falaram que absolutamente nunca viram nada parecido com isso. Uma pessoa ligada à própria publicação, que é um grande erudito aqui no Brasil, ele falou que esse livro está entre os top dos últimos 100 anos no judaísmo. Então, assim, as pessoas estão realmente muito impressionadas com isso. Tem trechos do livro que eu mesmo, até hoje, me pergunto como... Como, e é incrível porque mostra realmente um diálogo matemático do texto com os valores numéricos das palavras
e com o sentido do texto. É algo que é incrível eu falar isso, mas eu ainda não digeri esse livro. Eu não digeri esse livro ainda. É prova de que ele é maior do que você. Né? Ele é muito maior do que eu. Eu não gosto nem de usar a palavra meu livro, eu não gosto de usar isso, eu não me sinto bem com isso. Mas essa ideia de que a Torá, né, tem segredos, né, escondidos nela. Sim. É antiga, né? É Várias pessoas tentando destravar esse segredo. Praticamente toda a história do judaísmo viajou por dentro dessa tentativa de decodificação. Bastante. Mas a gente começou falando dos livros, eu queria pedir... E tem um outro livro aqui. Esse livro aqui é um romance que eu escrevi, se chama O Resgate. Você pode ver aqui, tem a bandeira, a cor da bandeira do Brasil com a estrela de Davi, e sobrenomes que podem ter origem judaica, né? Silva, Oliveira, Santos, etc. Isso é relacionado com a revelação da história judaica do Brasil. O Brasil tem uma origem judaica muito grande, relacionada com os cristãos novos. Tem vários costumes brasileiros que têm origem judaica. Apontar para a estrela da verruga tem origem judaica. Expressões como tá chorando a morte da bezerra tem origem judaica, etc, etc, etc. E eu e minha esposa Jaque, que está ali, há cerca de 20 anos a gente começou a resgatar essa história, que era desconhecida, inclusive, da própria comunidade judaica. Só a parte assim mais acadêmica, a professora Anita Novinsky, que conheciam essa história. E nesse livro eu escrevi um romance falando das dificuldades, das pessoas que querem retornar, do diálogo entre realidades diferentes, realidades sociais diferentes, que marcam os estereótipos, etc. É um livro que eu escrevi com muito carinho. Legal. Que bom. Esse aqui é Esse aqui não é de minha autoria. Esse aqui é a Torá. Esse aqui é o Altíssimo, de autoria do Altíssimo. Eu trouxe para mostrar essa questão dos números, né? Tem muita coisa. É algo que me deixa sem palavras. E que tá no mas livro. vamos falar mais também sobre isso. Sim. Achei que tem... Quer falar sobre os livros ou falar depois? Não, como vamos quiser. Lá. Vamos lá. Bom, primeiro, boa noite. Assalamu alaikum. Então vou pedir só uma coisa. Rabino, como você começou, também se apresente para o pessoal, dê as credenciais, assim, e aí cada um na sequência também se apresenta para quem não os conhece aí. Ok. Onde que é a câmera? A sua é aquela mais alta lá. Ok, tá bom. Bom, me chamo Gilberto Ventura. Em hebraico eu tenho um nome também que foi me dado no 8º dia da minha vida, que é Emanuel Ventura. Sou filho de pai egípcio e avós maternos poloneses. Tenho, junto com minha esposa, um movimento que se chama Sinagoga Sem Fronteiras. E esse movimento é voltado a, como diz a palavra, né, sem fronteiras, ao acolhimento daqueles que querem fazer parte do judaísmo, aos laços, à promoção de laços de amizade com irmãos de outras religiões ou sem religião também, da promoção de laços de amizade através de ações sociais. A gente tem uma presença também forte nas periferias de São Paulo. Eu acho que sou professor de hebraico, de Bíblia, de história judaica, formado em Israel. E um irmão. Acho que essa palavra é a que mais define. Sheik, é contigo agora. Se apresenta para o pessoal e é contigo. Vamos lá. Boa noite a todos. Assalamu alaikum. Que a paz e a bênção de Deus estejam com todos os seus mensageiros e profetas. Entre eles Noé, Abraão, Moisés, Jesus e Muhammad, e sobre todos os seus companheiros, seguidores, familiares até o dia de juízo final. Agradeço o convite, né? O rabino, o pastor. Espero que a gente saia daqui melhor do que quando nós entramos, com maior conhecimento. Amém. E poder passar conhecimento para as pessoas também, cada um da sua religião ou da sua experiência. Eu sou Sheik Jihad Hamadi, eu sou nascido na Síria e naturalizado brasileiro. Sou presidente do ICP, Instituto 5 Pilares, e líder muçulmano brasileiro aqui no Brasil. Também trouxe aqui um livro que significa muito para nós,
que é a biografia do profeta Muhammad. Eu trouxe para você da outra vez, né, Vilela? Junto com o Alcorão, e agora trouxe mais um exemplar para você presentear quem você quiser. E um exemplar para o pastor Caio. Meu e irmão, também muito obrigado. para o Rabino. Shukran Assadi. Espero que obrigado. Shukran Assadi. Obrigado, meu amigo. Shukran Assad. Sadi, meu amigo. Sadi. Muito obrigado. Eu apreciarei demais. A biografia do profeta Muhammad fala, acredito que através dela dá para entender mais a religião islâmica, porque é uma história concatenada, né, sequencial. E quem quiser também pode entrar em contato. Eu tentarei. Eu tenho em PDF, então eu posso distribuir à vontade para quem quiser. Esses são livros físicos para vocês poderem levar. Tinha que trazer alguma coisa, pelo menos um presente, né? Para cada um. E eu esqueci. Não, relaxa. Ô, Caio, você já é de casa aí. Eu tô esperando aqueles presentes que você falou para colocar no cenário. Né? Tem umas velharias aí. Cenário, uns 3 ou 4 boa, cair assim como uma luva. Deixa eu deixar isso aqui também com a Fabi pra gente liberar a mesa aqui, ó. Bom. Aí ficam os presentes todos aqui. Eu posso falar aonde achar esse livro? Você não precisa cochichar não, tá todo mundo assistindo a gente aí. Pode, claro. Só, sei lá, 1 milhão de pessoas. Tranquilo, pode falar. A gente tá ao vivo, viu? Eu brinco, muitas vezes eu faço cerimônia de bar mitzvah, que é como se fosse a primeira comunhão do menino judeu. Eu pego o microfone assim e falo assim pra ele: você tá bem? Com o microfone aqui, né? Aí todo mundo começa a rir, aí já quebra o gelo. Boa. Gente, o livro Descobrindo a Face Oculta da Torá, ele pode ser encontrado pela internet na Davar, D de dado, A, V de Ventura, A-R, Davar, Artigos Judaicos, que é a logínia do Felínio. Tá bom? Tem vários livros ali, tem um livro Resgate, etc. Davar, Artigos Judaicos. Obrigado. E agora é contigo, pastor. Se apresente para quem não te conhece. Tua câmera é essa daqui, ó. Tá legal. Eu sou um amazonense, amazônida, que cresci até os 10 anos de idade lá. Mudei para o Rio na época do chamado golpe militar em 64, por causa do meu pai. E depois retornei ao Amazonas por pouco tempo. Retornei ao Rio, vivi 3 anos sozinho lá, na adolescência e juventude. Ao retornar ao Amazonas, eu tive a minha experiência de fé, que revolucionou minha vida. Isso foi no início dos anos 70. E estou pregando o Evangelho há 50 anos. Tenho atualmente 6 filhos, já foram 7. Um deles partiu e está na glória de Deus. E 6 aqui comigo me enchendo de alegria. Tenho escrito muito no curso da minha vida. A minha formação é múltipla, de teologia, psicanálise, a história, arqueologia. Eu tenho interesses absolutamente diversos numa quantidade imensa de coisas. Não imponho a mim nenhum tipo de restrição de saber, de conhecimento, nem de pesquisa. Me mantenho aberto para... Só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Me mantenho aberto, como Jesus disse, tentando ser um humilde de espírito, que é um ser ensinável, que não para de aprender jamais. E escrevi muito. Eu tenho quase 200 livros publicados no curso desses 50 anos. Trabalhei com televisão desde os meus 18 anos de idade, anunciando o Evangelho. Já fez coisa, hein, pastor? Muita coisa. Caramba, pastor. É uma história muito longa. Eu vou publicar meu livro agora, o primeiro. Já escreveu quase 200. É uma história muito longa. Tem um vínculo profundo com Israel. Desde o início dos anos 70 que eu vou a Israel, levo grupo, já levei mais de 6.000 pessoas a Israel.
Tem um parque ali ao lado de Enkari, na parte de baixo, perto do Yad Vashem, com aproximadamente 4.000 árvores que eu plantei com pessoas que eu levei. Uau. Muitos amigos, conheço quase todos os guias de Israel e eles a mim. Desenvolvi um relacionamento com o rabino chefe do Muro das Lamentações, o Rabinovich. Já fizemos entrevistas juntos, gravamos coisas juntos, já conversamos bastante. E é uma vida muito ampla, muito ampla, muito intensa, de modo que eu vou parar por aqui. A minha ênfase é em Jesus como a chave hermenêutica. Ou seja, o que você olhou e recebeu como uma revelação mística e acabou de nos fazer uma síntese aqui, eu entendi muito cedo, talvez com 19, 20 anos, que havia um desperdício enorme na teologia com os estudos teológicos de natureza acadêmica. Porque se você, de fato, confessa a sua fé em Jesus, o cerne dessa confissão está nos 4 evangelhos, e os 4 evangelhos te descrevem a personalidade, os aspectos de Jesus, embora eu conheça todos os apócrifos, assim chamados, e os pseudepígrafes e tudo mais. Amo o livro de Enoque e toda a produção judaica que aconteceu naquele período, no desenvolvimento da mentalidade judaica no cativeiro de Babilônia, entre os medos e especialmente os persas. Reconheço o salto quântico que aconteceu no exílio persa, como uma quantidade enorme de coisas do Velho Testamento mudaram radicalmente durante aquela experiência. E, para mim, a conclusão fundamental é de que boa parte de toda a discussão filosófica e teológica cristã cai num lugar de profundo desperdício quando você tenta fazer conciliação de coisas que não se coerentizam com Jesus. Porque se você é cristão, se você diz que Jesus é a pedra angular da sua confissão de fé, assim como um muçulmano o faz com Mohammed, assim como um judeu faz com a Torá e com os profetas, no Novo Testamento não tem nada que seja mais pivotal do que Jesus. E a partir de Jesus, eu desenvolvi para mim e para tudo uma consciência interpretativa que incide sobre todos os aspectos. Eu leio o Velho Testamento a partir de Jesus, eu leio o Novo Testamento a partir de Jesus. O que passa pelo filtro de Jesus fica como essência da minha fé, tanto vindo do Velho Testamento, quanto aquilo que os próprios apóstolos posteriores escreveram, tem que passar pelo filtro desse arcabouço existencial proposto por Jesus, como também os aspectos todos que se aplicam à filosofia, se aplicam às ciências. Cada vez mais eu vejo, por exemplo, na mecânica quântica, uma relação profunda com o Evangelho e com as ações de Jesus no Evangelho, de modo que, por enquanto, os meus limites são os limites apenas da minha própria limitação, como você introduz sempre falando no seu programa. Mas aonde quer que a minha mente possa ir se abrindo e eu encontre esses pontos de coerentização com o Espírito de Cristo, que, a meu ver, está espalhado em tudo que a gente está falando aqui, está presente em tudo. E quando você tem esse olhar, você enxerga o Espírito de Cristo em todos os lugares, em todas as pessoas, no mundo inteiro, de modo que a própria religião cristã se transformou numa coisa completamente secundária para mim. Eu sou um cristão por causa de Jesus, por causa do Evangelho, mas eu sou muito mais um ser de espiritualidade universal, que fica encontrando respaldo para toda a minha fé
e minha prática de vida e minha interpretação existencial e onde quer que ela incida, a partir de Jesus, e não encontro limites. Jamais. Eu não tenho nenhum outro dogma que não seja o dogma do amor.